Vereador, o senhor falava em planejamento, eu me lembrava até na visão do prefeito Vitor Lippe, que ele falava planejamento estratégico. Planejamento. Tem um acordo aqui assinado entre Tem a ver com o assunto que nós estamos falando, sim. Participa todo mundo aqui nesse acordo, prefeitura, a Defensoria Pública, a Promotoria da Infância e da Juventude, falando quantas vagas de educação infantil nós temos que abrir no tempo devido aqui. 1.455 vagas, até o final, novas vagas de educação infantil e creche no ano de 2018. 1.502 vagas até 2019. Deu certo? Hã? Deu certo? Deu certo, é para agora, já. Então, mas já... Por que aconteceu isso? Porque não se planejou no passado o atendimento dessas crianças. Se você consultar o IBGE, você vai saber quantas crianças tem. Quanto que eu tenho que me planejar. Quanto tem que ter de escola daqui 5 anos? E o prefeito Vitor Lippe, que falava de planejamento, ele não construiu creches. Ele resolveu atuar na educação infantil, pegar escolas... É a mesma coisa na saúde pública. Exatamente, pegar escolas do Estado, assumir os alunos do Estado sem nenhuma contrapartida da rede estadual de ensino, e não se construiu creches. Eu estava no MEC naquele período, e o Ministério da Educação começou a financiar creches no programa Pró Infância. E o prefeito Vitor Lippe ficou 3 anos sem aderir, se recusava a aderir ao programa de construção de creches financiadas pelo governo federal como um todo. A única responsabilidade da prefeitura eram as crianças, porque o terreno e as crianças. Equipamentos e financiamento de toda a construção vinha do MEC. O programa para o Brasil todo, que ainda existe para a infância. E o prefeito Lippe só assinou quando a promotoria pública entrou na briga e fez com que ele assinasse para a construção de creches e ganhou 10. Então não havia planejamento, como não há planejamento aqui para... As crianças nasceram, mas ninguém pensou que essas crianças iam nascer. Consulta o IBGE para saber a taxa de crescimento da população. Aqui, regiões da cidade de Sorocaba, como hoje não tem pediatra, na Zona Norte, que é onde se encontra o maior número de crianças da cidade. Cadê o planejamento? Nós estamos falando outro dia aqui do projeto de lei de cabeamento subterrâneo. Quando é que a prefeitura vai começar a pensar nisso? Né? Ai, que absurdo. O senhor já viu isso em outras cidades, já tem loteamentos em Sorocaba com cabeamento, mas quando você fala com aqueles que deverão implantar isso, loteadores, por exemplo, eles se revoltam. Então, esse tema, para mim, é importantíssimo. Um PA, quando a gente fala aqui da saúde, o cidadão passa no PA, o vereador Irineu aqui se indignou. O que o médico pode fazer atendendo aquele paciente em 15 minutos, sem poder fazer uma consulta mais longa, quando o PA está cheio, 4 horas que a pessoa fica esperando? O que ele pode fazer? Tem meia dúzia de remédios que são receitados e aí em 15 minutos ele tem que diagnosticar e passar a atender outro paciente. Como se eu estivesse fazendo alguma acusação contra os médicos. Absolutamente, ao contrário. É o ambiente e o trabalho que eles são submetidos. Se o paciente estivesse ali num computador e o médico soubesse quem é aquele paciente, quantas vezes ele passou para o centro de saúde, quais são os problemas que ele já teve, que remédios que ele já tomou, facilitaria a vida. Isso é cidade inteligente. Não, e digo mais, colaborando, a gente poder parlamentar, eu vi casos, até na minha própria família, de que a pessoa de mais idade, geralmente ela vai no médico e o médico não encontra nada nela. E ela considera aquele médico ruim. O doutor Ismael é capaz que tenha essa experiência. Aí ela acaba indo em outra UBS, procurando um outro atendimento novo, porque ela tem que achar alguma coisa. Aí faz todos os exames repetidamente e tudo isso causa a morosidade, causa um inchaço e o encarecimento do atendimento. Exame desnecessário. Ou assim, a pessoa esquece, a pessoa passou no centro de saúde, a pessoa esquece, o Ismael fala isso. Eu pergunto quais remédios que a senhora toma. Estou tomando nada. Depois você receita isso podia ficar numa ficha online, qualquer médico da cidade sabe. Esqueceu, nem achou que aquilo era importante falar para o médico. Daqui a pouco dá um problema, receita um remédio que não combina, que não pode ser tomado junto com outro. Tudo isso, minimamente, numa cidade inteligente, estaria na ficha do cidadão. O vereador Silvano passou na unidade básica de saúde e está fazendo tratamento para diabetes. Então não pode tomar certos remédios, não pode ter certa dieta, se o médico souber, né? Olha, lembra da época do banco?
que tinha, na época dos bancos, que tinha lá, tem um nome, como era o nome, aquele cara que ficava cuidando das fichas, jornalista, tinha aquelas fichas, você ia puxar a sua conta, a pessoa puxava aquela gavetona e vinha as fichas e puxava aquilo lá, atualizava seu saldo, sua carteira de poupança, não tinha nem como, mas veja há quanto tempo os bancos se modernizaram. Por quê? Porque se modernizando dá agilidade, barateia e melhor atendimento. Agora, nós estamos ainda em muita UBS. Você lembra, Nenê? Então, hoje temos muita UBS em muitos locais de atendimento de saúde que é na ficha ainda. Eu fui menor estagiário no Banco do Brasil, fazia esse serviço, inclusive de vosso pai, que já era comerciante. Ah lá, tá vendo? Já puxei muita ficha dele. Para o saldo dele, por favor. O senhor falou da área da educação. Qual é o nome dessa profissão? Era menor estagiária, mas depois colocava nas francesinhas, pegava e colocava tudo daí. Tá vendo? Mas tem que avançar. Vereador, eu estive numa cidade, quando era do Ministério da Educação, visitando as cidades pelo interior paulista, e eu fui em Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul era uma cidade exemplar na área da educação, com um dos melhores indicadores de qualidade de ensino. E a secretária de Educação falou assim, olha, às vezes eu fico até irritada, mas o prefeito não toma nenhuma decisão nessa cidade sem me consultar. Não tem loteamento novo, não tem reforma de praça, não tem asfaltamento de rua, não tem construção de nada, se eu não sou consultada como secretária de Educação, porque ele queria saber em tudo que está fazendo na cidade aquilo que implicaria nas crianças. Então ela falou assim, olha, tudo, eu tenho que opinar sobre tudo. Algo tem que acontecer. Então, essa secretária, esse prefeito tinha essa consciência que asfaltar uma rua, construir uma praça, construir um novo loteamento, tudo isso implicaria na vida das crianças. Então, a secretária de Educação era consultada para tudo. Eu vi esse exemplo numa cidade pequena, que eu achei assim, interessantíssimo, porque o prefeito tinha como prioridade na cidade as crianças. Essa era a prioridade, a infância. Então, ela tinha que opinar sobre tudo. E em cidades inteligentes, faz com que a gente tenha planejamento, faz com que tenha previsão. Cidade do futuro que hoje... Dados. Você tem dados para administrar. Perfeito. Às vezes vem a Secretaria de Saúde aqui, como veio o prefeito aquele dia apresentando dados, que a vereadora Fernanda aqui contestou. Você compara um PA que faz um determinado tipo de coisa com outro PA que faz outra completamente diferente. Você não tem dados e acredita que aquelas informações que estão sendo passadas são corretas e não são. Não existe padrão. São tapeadas. Elas são pelo menos incorretas, vamos dizer assim, para o que nós precisamos. Nos dados do IBGE, muita coisa já tem. Bastaria que a gente utilizasse esses dados para saber o que tem na Zona Norte. Quantas crianças? Que idade que tem lá na Zona... Precisa? É só consultar os dados do IBGE para saber que as crianças da Zona Norte não deveriam estar sendo atendidas na Zona Oeste. Então, esta questão de cidades inteligentes... Ontem, por exemplo, termino minha fala mesmo, foi apresentado todo um projeto com relação a calçadas, que a Secretaria de Planejamento está propondo para a cidade e vai mandar projetos de lei para esta casa para a questão de mobilidade urbana. Não só para pessoas com deficiência, mas para que todo mundo, em termos de... A gente comentava sobre isso, que hoje você tem que manobrar para você andar na calçada. Você tem que fazer isso manobrando, né? Porque você não tem... Ou anda na rua mesmo, né? Ou anda no asfalto Mulher mesmo. com carrinho de bebê, geralmente o motorista fica bravo. Fala, nossa, que mulher aí descuidada, andando com o carrinho de bebê na rua. Mas não tem como andar na calçada. Não tem como andar. Então vai ter todo um planejamento da cidade para a questão das calçadas. Isso é cidade inteligente, cabeamento subterrâneo, dados na área da saúde, Mais uma coisa eu vou te falar, que vai ao encontro de uma outra, que o vereador, que eu vou abrir agora para ele, para o João Donizete, faz parte da comissão do abastecimento. Em Curitiba, se não me engano, 15 ou 20% da energia elétrica de lá vem através do lixo do esgoto. Então você pega, faz a recolha do esgoto, transforma o esgoto em energia elétrica. E o SAI diz que está recebendo recursos do Ministério das Cidades para se modernizar, por exemplo, com relação a perdas de água. Fantástica perda de água que nós temos na rede, ou de pessoas que não pagam. Gato. Tudo isso. Mas a perda de água, não podemos mais perder água. A Itupararanga não é eterna, não. Sim, 30%, 40%. Ninguém sabe de fato os números do vereador Donizete. Yara, tudo isso informatizado, cidade inteligente.
Eu vou, se me permite, a senhora... É que muitas vezes as pessoas não sabem traduzir o que é cidade inteligente. Obrigado pela colaboração.